Capítulo 4. Tragédias e esperanças. A vida real sempre é prosaica, sem fantasia nem sonhos. Assim decorre a existência dos personagens deste livro, na tela viva das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre. Os que atingem determinadas posições sociais, bem como os que se aproximam do crepúsculo da vida fragmentária da Terra, poucas novidades têm a contar com respeito ao curso de cada dia. Há um período na existência do homem em que lhe parece não mais haver a precisa pressão psíquica do coração, a fim de que se lhe renovem os sonhos e as aspirações primeiras, figurando-se a sua situação espiritual cristalizada ou estacionária. No íntimo, não há mais espaço para novas ilusões ou reflorescimento de velhas esperanças, e a alma, como que em doloroso período de expectação e forçado silêncio, queda-se no caminho, contemplando os que passam, presa aos cordéis da rotina das semanas uniformes e indiferentes. Estamos vivendo agora o ano 57 e a vida dos atores deste drama doloroso apresenta-se quase invariável no desdobramento infindo dos seus episódios comuns e angustiosos. Apenas uma grande modificação se fizera na residência de Calpurnia. Plínio Severus, nas suas radiosas expressões de vitalidade física, já havia recebido as maiores distinções por parte das organizações militares que garantiam a estabilidade do império. Longas e periódicas permanências nas Gálias e na Espanha lhe haviam angariado honrosíssimas condecorações, mas no seu íntimo a vaidade e o orgulho haviam proliferado intensamente, não obstante a generosidade do seu coração. Os primeiros ciúmes ásperos da esposa fizeram-se acompanhar de consequências nefastas e dolorosas. Aos criminosos propósitos de Saul juntaram-se as pérfidas confidências das amigas mentirosas, e Flávia Lentúlia, longe de gozar a aventura conjugal a que tinha direito pelos seus elevados dotes de coração, descera, sem sentir, dados os seus ciúmes desmesurados, aos tenebrosos abismos do sofrimento e da provação. Para um homem da condição de Plínio, era muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festividades ruidosas do circo, na companhia de mulheres alegres que não faltavam em todos os lugares da metrópole do pecado. Em breve, o carinho da esposa foi substituído pelo falso amor de numerosas amantes. Debalde procurou Calpurnia interpor seus bons ofícios e carinhosos conselhos, e em vão prosseguia a jovem esposa do oficial romano no seu martírio imperturbável e silencioso. As raras queixas de Flávia eram guardadas pelo coração generoso da mãe do seu marido, ou então confiadas ao espírito do pai em confidências amarguradas e penosas. Públio Lentulus, compreendendo a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes e no reerguimento do lar e da família, incitava a filha ao máximo de resignação e tolerância, fazendo-lhe sentir que a esposa de um homem é a honra do seu nome e o alimento da sua vida, e que, enquanto um marido se perverte no torvelinho das paixões desenfreadas, escarnecendo de todos os bens da vida, basta às vezes uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu sem nuvens do afeto puro e recíproco. Para o espírito de Flávia, a palavra paterna tinha foros de realidade insofismável, e ela buscava amparar-se nas suas promessas e nos seus conselhos, julgados preciosos, esperando que o esposo voltasse um dia ao seu amor entre as bênçãos do caminho. Enquanto isso, Plínio Severus dissipava no jogo e nas folganças uma verdadeira fortuna. Sua prodigalidade com as mulheres tornara-se proverbial nos centros mais elegantes da cidade, e poucas vezes buscava o ambiente familiar, onde, aliás, todos os afetos se conjugavam para esclarecer-lhe docemente o espírito desviado do bom caminho.
A morte do velho pretor Salvio Lentulus, antes do ano 50, obrigara a família de Públio e os remanescentes de Flamínio aos protocolos sociais junto de Fúvia e da filha, por ocasião das homenagens prestadas às cinzas do morto que, envolto no mistério da sua passividade resignada e incompreensível, havia passado pelo mundo. Bastou esse ensejo para que Aurélia retomasse a oportunidade perdida. Um olhar, um encontro, uma palavra e o filho mais moço de Flamínio, enamorado das belezas pecaminosas, restabeleceu o laço afetivo que um amor santificado e puro havia destruído anteriormente. Em breve, ambos eram vistos com olhares significativos pelos teatros, pelos circos ou pelas grandes reuniões esportivas da época. De todas essas dores, fizera Flávia Lentúlia o seu calvário de agonias silenciosas, dentro do lar que a sua fidelidade dignificava. Nas suas meditações silenciosas, muitas vezes deplorou os antigos desabafos de ciúme injustificável que constituíram a primeira porta para que o marido se desviasse dos sagrados deveres em família. Mas, no seu orgulho de Patrícia, ponderava que era muito tarde para qualquer arrependimento dela, considerando intimamente que o único recurso era aguardar a volta do esposo ao seu coração fiel e dedicado, com o máximo de humildade e paciência. Nos seus instantes de contristação, escrevia páginas amarguradas e luminosas pelos elevados conceitos que traduziam, ora implorando a piedade dos deuses em súplicas fervorosas, ora estereotipando as íntimas angústias em versos comovedores, lidos tão somente pelos olhos de seu genitor, que, a chorar de emoção, considerava muitas vezes se a desventura conjugal da pobre filha não era igualmente uma herança singular e dolorosa. Por volta do ano 53, desaparecia em trágicas circunstâncias, nos escuros braços da morte, uma das figuras mais fortes desta história. Referimo-nos a Fúvia que, 2 anos após o falecimento do companheiro, acusava as mais sérias perturbações mentais, além de inquietantes fenômenos orgânicos provenientes de passados desvarios. Feridas cancerosas devoravam-lhe os centros vitais e, por 2 anos a fio, o corpo emagrecido era forçado às mais penosas e incômodas posições de repouso, enquanto os olhos inquietos e arregalados dançavam nas órbitas, como se nas suas alucinações fosse compelida a vidência dos quadros mais sinistros e tenebrosos. Nessas ocasiões, não encontrava a dedicação da filha, que não soubera educar, sempre atarefada nos seus constantes compromissos de festas, encontros e representações sociais numerosas. Mas a misericórdia divina, que não abandona os seres mais desditosos, dera-lhe um filho carinhoso e compassivo para as dores expiatórias. Emiliano Lúcius, o marido de Aurélia, era desses homens dignos e valorosos, raros na paciência e nas mais elevadas virtudes domésticas. Noites e noites sucessivas velava pela velhinha infeliz que as dores físicas castigavam impiedosamente com o azorrague de suplícios atrozes. Nos seus últimos dias, vamos ouvir-lhe as palavras desconexas e dolorosas. Noite alta, quando as próprias escravas descansavam subjugadas pela fadiga e pelo sono, parecia que seus ouvidos de louca se aguçavam espantosamente para ouvir os ruídos do invisível, dirigindo impropérios às suas antigas vítimas, que voltavam das mais baixas esferas espirituais para rodear-lhe o leito de sofrimento e morte. Olhos desmesuradamente abertos, como se fixassem visões fatídicas e horrorosas, exclamava a pobre velhinha abraçando-se ao genro, no auge das suas frequentes crises de medo e desesperação inconsciente. Emiliano! Exclamava em atitudes de pavor supremo. Esse quarto está cheio de seres tenebrosos! Não percebes? Ouve bem. Ouço-lhe os impropérios rijos e as sinistras gargalhadas.
Conheceste Sulpício Tarquínios, o grande lictor de Pilatos? Ei-lo que chega com seus legionários mascarados de treva. Fala-me da morte, fala-me da morte. Socorre-me, filho meu. Sulpício Tarquínios tem um corpo de dragão que me apavora. Crises de soluço e lágrimas sucediam-se a essas observações angustiosas. Acalma-te, mãe, exclamava o militar, consternado até as lágrimas. Tenhamos confiança na bondade infinita dos deuses. Ai, os deuses! Gritava agora a infeliz em histéricas gargalhadas. Os deuses! Onde estariam os deuses desta casa infame? Emiliano, nós é que criamos os deuses para justificar os desvarios de nossa vida. O Olimpo de Júpiter é uma mentira necessária ao Estado. Somos uma caveira enfeitada na terra com um punhado de pó. O único lugar que deve existir, de fato, é o inferno, onde se conservam os demônios com seus tridentes no braseiro. Eles que chegam em falanges escuras. E, apegando-se fortemente ao peito do oficial, gritava disparatadamente, como se buscasse ocultar o rosto de sombras ameaçadoras. Nunca me levareis, malditos! Para trás, canalhas! Tenho um filho que me defende de vossas investidas tenebrosas. Emiliano Lúcius acariciava bondosamente os cabelos brancos da desventurada senhora, incitando-a a implorar a misericórdia dos deuses, de modo a balsamizarem-se-lhe os rudes padecimentos. De outras vezes, Fúvia Prócula, como se tivesse a consciência despertada por um raio divino, dizia, mais calma, ao filho que o destino lhe havia dado: Emiliano, estou me aproximando da morte e preciso confessar-te as minhas faltas e grandes deslizes. Perdoa-me, filho, se tamanhos trabalhos te hei proporcionado. Minha existência misérrima foi uma longa esteira de crimes, cujas manchas horrorosas não poderão ser lavadas pelas próprias lágrimas da enfermidade que ora me conduz aos impenetráveis segredos da outra vida. Nunca, porém, consegui ponderar as amarguras terríveis que me esperavam. Hoje, nas pesadas sombras d'alma, sinto que minha consciência se tisna do carvão apagado do fogo das paixões nefastas que me devoraram o penoso destino. Fui esposa desleal, impiedosa e mãe desnaturada. Quem se apiedará de mim se houver uma claridade espiritual após as cinzas do túmulo? Deste leito de loucura e agonia desesperada, vejo o desfile incessante de fantasmas hediondos que parecem esperar-me no pórtico do sepulcro. Todos profligam meus crimes passados e mostram-se jubilosos com os padecimentos que me arrastam à sepultura. Sem uma crença sincera, sinto-me entregue a esses dragões do imponderável que me fazem evocar o passado criminoso e sombrio. Uma torrente de lágrimas de compunção e arrependimento seguia-se a esses instantes vertiginosos de raciocínio e lucidez. Emiliano Lúcius afagava-lhe com carinho a face rugosa, imergindo-se ele mesmo em cismas dolorosas. Aquele quadro lancinante era bem o fim tempestuoso de uma existência de deslizes clamorosos. Sim, ele tudo compreendia agora. A rebeldia da esposa, a sua incompreensão, os atritos domésticos, aquela sede insaciável de festas ruidosas em companhia de afetos que não eram os dele, deviam ser os frutos amargos de educação viciada e deficiente. Mas seu coração estava cheio de generosidade sem limites. Espírito valoroso, compreendia a situação e quem compreende perdoa sempre. Uma noite em que a doente manifestava crises acentuadas e profundas, o bondoso oficial ordenou que as servas se recolhessem. A pobre louca falava sempre como se fora tocada de energia inesgotável e incompreensível. Copioso suor inundava-lhe a fronte, tomada de febre alta e constante. Emiliano! Gritava ela desesperadamente. Onde está Aurélia, que não busca velar-me a minha cabeceira nas vésperas da morte? Como as falsas amizades de minha vida, terá ela também horror do meu corpo? Aurélia precisava desobrigar-se hoje de um compromisso com as amigas na organização de alguns serviços sociais, explicou generosamente o oficial.
Ah! Exclamou a demente em sinistras gargalhadas. Ai, os serviços sociais, os serviços sociais. Como pudeste crer nisso, filho meu? Tua mulher, a estas horas, deve estar ao lado de Plínio Severus, seu antigo amante, em algum lugar suspeito dessa cidade miserável. Emiliano Lúcius fez o possível para que a infeliz dementada não prosseguisse em suas revelações terríveis e impressionantes. Mas Fúvia continuava o libelo tremendo e doloroso. Não me prives de continuar. Prosseguia desesperadamente. Ouve-me ainda. Todas as minhas acusações representam a criminosa realidade. Muitas vezes, a verdade está com aqueles que enlouqueceram. Fui eu própria que induzi minha infeliz filha aos desvios conjugais. Plínio Severus era o inimigo que ela precisava vencer na qualidade de mulher. Facilitei-lhe o adultério que se consumou sob esse teto. Certifica-te, filho meu, da enormidade das minhas faltas. Horroriza-te, mas perdoa. E vigia tua mulher para que não continue a trair-te com suas perfídias torpes e não venha o dia apodrecer, lamentavelmente como eu, num leito de sedas perfumosas. O generoso militar acompanhava boquiaberto e aflito aquelas revelações assombrosas. Então a esposa, além de não o compreender no seu idealismo, ainda o traía vergonhosamente no próprio ambiente sacrossanto do lar? Emoções dolorosas represavam-se-lhe no coração, mas, possivelmente, todas aquelas palavras não passavam de simples delírio febril na demência incurável. Uma dúvida horrível e impiedosa aninhara-se-lhe no coração angustiado. Algumas lágrimas umedeceram-lhe os grandes olhos tristes, enquanto a enferma dava uma trégua às penosas revelações. Daí a minutos, porém, com voz estentórica, continuava. E Aurélia? Que feito de Aurélia que não vem? Por onde andará minha pobre filha criminosa e infiel? Amanhã, meu filho, hei de confiar-te os infames segredos da nossa existência desventurada. Alguém, todavia, penetrara no aposento contíguo cautelosa e silenciosamente. Era Aurélia, que voltava de uma festividade ruidosa, onde o vinho e os prazeres haviam jorrado em abundância. Depois de atravessar a porta próxima, ainda ouviu as últimas palavras da mãe no auge da febre e da desesperação doentia. Ela, que ouvira as tristes revelações de pouco antes, considerou que a doente, no dia imediato, haveria de cumprir a terrível promessa e, num relance, examinou todas as probabilidades de execução da ideia tenebrosa que lhe passara pela mente criminosa e infeliz. Seus olhos pareciam vidrados de cólera sobre o azorrague de um pensamento mórbido que lhe aflorara repentinamente no coração frio e impiedoso. Despiu os trajes da festa, reintegrando-se nos aspectos interiores do lar, e abriu uma nova porta, dirigindo-se ao leito materno, onde acariciou a mãe fingidamente, enquanto o esposo incompreendido a contemplava, de cérebro fervilhante e dolorido, sob o domínio das dúvidas mais acerbas. Mãe, que é isso? Perguntou, afetando uma preocupação imaginária. Estás cansada. Precisas repousar um pouco. Fúvia fitou-a profundamente, como se um clarão de lucidez lhe houvesse clareado repentinamente o espírito abatido. A presença da filha tranquilizava de algum modo o seu coração dorido e a consciência dilacerada. Sentou-se com esforço no leito, afagou os cabelos da filha, como sempre costumava fazer na intimidade, deitando-se em seguida e parecendo com boa disposição de repousar. Emiliano Lúcius retirou-se da cena, considerando que sua presença já não era necessária. Mas Aurélia continuava a falar com o seu fingido carinho. Queres, mãe, uma dose do calmante para o repouso preciso? A pobre louca, na sua inconsciência espiritual, fez um sinal afirmativo com a cabeça. A jovem caminhou-se ao seu aposento privado e, retirando o minúsculo tubo de um dos móveis prediletos,
deixou pingar algumas gotas numa pequena taça de sedativo, monologando. Sim, um segredo é sempre um segredo, e só a morte pode guardá-lo convenientemente. Caminhou sem hesitação para o leito materno, onde, por mais de 2 anos, jazia a infeliz, devorada pelo câncer e atormentada pelas visões mais sinistras e tenebrosas. Num relance, o horrível envenenamento estava consumado. Ministrada a poção corrosiva e violenta, Aurélia determinou então que 2 escravas velassem o sono da enferma, como de costume, ao regressar das noitadas ruidosas, esperando o resultado da ação criminosa e injustificável. Em 2 horas, a enferma apresentava os mais evidentes sinais de sufocação sob a ação do corrosivo, que constituía mais um daqueles filtros misteriosos e homicidas da época. Ao chamamento aflito das servas, todas as pessoas da casa se colocaram a postos, dado o penoso estado da enferma. Emiliano Lúcio contemplou-lhe os olhos, que se iam apagando no véu da morte, e debalde procurou fazer que a agonizante lhe dissesse ainda uma palavra. Seus membros frios foram se enrijando devagarinho, e da boca começou a escapar-lhe espuma rósea. Em vão foram chamados os entendidos da medicina, naqueles derradeiros instantes. Naquela época, nem os esculápios conheciam os segredos anatômicos do organismo, nem havia polícia técnica para averiguar as causas profundas das mortes misteriosas. O envenenamento de Fúvia correu por conta das moléstias incompreensíveis que, durante muitos meses, lhe haviam minado todos os centros de vitalidade. Contudo, aquela agonia rápida não passou despercebida a Emiliano, que juntou mais uma dúvida penosa aos amargos pensamentos que lhe negrejavam o foro íntimo. Aurélia buscou representar, do melhor modo, a comédia da sentimentalidade em tais circunstâncias, e depois das cerimônias simplificadas e rápidas, em vista da imediata decomposição cadavérica que forçou a incineração em breves horas, o antigo lar do pretor Salvio Lentulus tornou-se o abrigo de 2 corações que se odiavam mutuamente. Se a esposa infiel, logo após os primeiros dias de luto, retornava à sua existência de regalados prazeres, Emiliano Lúcio nunca pôde esquecer as revelações de Fúvia nas vésperas do seu desprendimento, envolvendo-se então num véu de tristeza que lhe cobriu o coração por mais de 2 anos. Em 54, subia Domício Nero ao poder, fazendo-se acompanhar de uma depravada corte de áulicos perversos e de concubinas tão numerosas quão desalmadas. Muito tarde reconheceu Agripina a inconveniência de sua atitude maternal, obrigando o imperador Cláudio a anuir ao casamento de sua filha Otávia com aquele que, mais tarde, iria eliminar-lhe a própria vida com os maiores requintes de perversidade.